O chefe dos Pinóquios. Polícia Federal identifica Jair Bolsonaro como a fonte de notícias falsas espalhadas pelo WhatsApp. Veja os detalhes com Guga Noblar. Joia é joia, golpe é golpe. Depois de encontrar comandante do Exército, presidente da CPMI diz que desvios de joias de Bolsonaro não vão ser investigados na comissão. Não contem comigo. Heloísa Vilela conta tudo. Indicado por Lula, ministros ainda voto conservador no STF e leva enxurrada de críticas. E tem também uma entrevista exclusiva com o deputado Carlos Mink. É inadmissível que O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. vezes mais altos do que os que cobrados dos países ricos. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o ICL Notícias, segunda edição. Já estamos no ar, hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. A gente está ao vivo agorinha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira também no YouTube e também pelo canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Muito boa noite para você, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi, meio da semana. Chegamos. Suave na nave, meu xará. Bora! Quarta-feira. É isso aí. Adorei o chefe dos Pinóquios. Pô, isso é que é chamada, né? Pode ser o chefe dos Pinóquios, ou pode ser, como eu disse ontem aqui, em João 8,44, o pai da mentira, né? A mesma coisa. A mesma coisa. A gente tem muita coisa para falar hoje aqui. Bolsonaro, então, enviando mensagens com conteúdo falso para empresários. Dentre as mensagens gravíssimas, a gente tem uma, por exemplo, de ataque às urnas dos empresários, né? E também encaminhando essas mensagens com desinformação. E Bolsonaro encaminhando uma mensagem que citava sangue e guerra civil também, ou seja, conteúdo que estimulava a violência, negacionismo. Gravíssimo, né, Chico? Nossa, muito pesado, né? Até parece aquelas coisas que ele atribuía à Venezuela, não é? Isso aqui ainda vai virar a Venezuela. Vai virar a Venezuela? A Venezuela era o Palácio do Planalto, nesse sentido do que ele entende por Venezuela. Dependesse dele, tinha virado. Deixa eu dar boa noite também para a nossa audiência querida, maravilhosa do Recife. Um beijo, Recife, que eu amo. Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Portugal também, sempre o ICL Internacional marcando presença aqui, Passo Fundo, Florianópolis, Fortaleza. Tem cidade de aniversário hoje, Chico Pinheiro? Sempre tem, né? Pentecoste no Ceará. Tem outras, mas Pentecoste, porque eu falo Ceará, é homenagem ao meu xará. Pentecoste ali colado, fica uns 80 quilômetros da capital, Fortaleza. Perto de Caucaia, perto de São Luís do Curu, já cola pertinho da praia, então... Mas é semiárido, não é praia. Não é... É porque assim, fora do litoral tudo é sertão quase, né? Então mas é pertinho da capital, dá para pegar uma brisazinha já. Nesse calor de hoje, dá para pegar uma brisazinha de Fortaleza. Tem um açude lá. Tem um açude. Pois é. 150 anos de Pentecoste. Nome bonito, né? Pentecostenses. Como que chama? É pentecostenses. Mas não pode ser pentecostais, que aí já é religião. Aí já é outra coisa. coisa. Pentecostal, fica uma confusão danada. Aí já é outra coisa. Vou pedir para vocês darem já aqui no início do nosso programa aquele like, né? Sentar o dedo no like, gente, também no sininho. Ativa o sininho para receber o início do nosso ICL Notícias, segunda edição, e de todos os programas aqui do ICL Notícias. E dá aquele like para fortalecer o nosso jornalismo independente. Chico Pinheiro, palavra com você sempre. Vamos continuar falando do Pinóquio, do pai da mentira, não é? Que agora admite, fala uma verdade. Fui eu mesmo que mandei as mensagens para o empresário Meyer Nigre, né? E responde ao repórter da Folha de São Paulo. Mandei. Qual é o problema, toquei?
No tocante às eleições, mandei. Qual é o problema? Olha, o problema, senhor energúmeno, é que o senhor era presidente da República. Um presidente da República fazia ataques ao STF, ao TSE, sem provas, insinuava que o TSE estava preparando fraude para a eleição, atacou o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que chamou até de filho da P, né, chamou outros, o Alexandre de Moraes, de canalha, e Barroso também, né, e afirmava que Barroso estava cometendo interferência e desserviço à democracia quando não atendia aquele desejo dele de ter votos impressos. Ele mandou essa mensagem para alguns empresários, inclusive para o Meyer Nigre, e pediu, né? Espalhe, mande. E o Meyer Nigre espalhou essa notícia falsa para vários grupos. Ele mandou várias, parece que 18 mensagens para esses empresários, principalmente entre os meses de janeiro e junho. Aí disse mais, disse que o Datafolha, o Instituto de Pesquisa ligado à Folha de São Paulo, estaria inventando números em pesquisas, inflando os resultados favoravelmente a Lula. O que você falou aí, Chico? A Lula, exatamente. O Datafolha estaria inflando para depois justificar a decisão do TSE, que seria dar a vitória a Lula. Mensagem dele em junho, olha, todo esse desserviço à democracia dos 3 ministros do TSE/STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo. Quer dizer, o presidente da República, qual é o problema? O problema, senhor energúmeno, é que o senhor está espalhando notícia falsa. Depois ainda chama embaixadores. Isso, pelo menos, lhe custou inelegibilidade por 8 anos. Né? Mas é um absurdo. O presidente da República falar isso, Chico. Isso aí, Xará, isso aí acho que fecha a comprovação, isso pensando na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. A cabeça do Xandão, quando pegou essa mensagem, fechei a parte que prova que ele é o chefe, que ele é quem comandava, que o Bolsonaro é quem comandava a usina de fake news. Imagina, é perfeito para a prova. Ele fala e ainda assume. Então, ele perfeito. assume. Eu mesmo que fiz. Qual é o problema? Está fechado. No tocante a fake news, está fechado o inquérito. A ignorância, né, a falta de noção do que é ser presidente da República, eu mandei para o Meyer, isso em agosto. Qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. Eu sempre fui um defensor do voto impresso. O senhor tem que ser um defensor, né, da postura do presidente da República, da Constituição e do voto. O voto é a base de qualquer democracia, é o voto popular. Quando o senhor ataca e deslegitima o voto e diz que vai ser fraude, que o Datafolha está armando junto com o TSE para dar um resultado falso na eleição, em última instância, o senhor estava alimentando o golpe. O senhor, Jair Messias Bolsonaro, o senhor estava incitando a sua turba de fanáticos, desmiolados, patriotários, a fazer o 8 de janeiro. Aqueles patriotários, que são otários mesmo, né? Que acreditam até em disco voador e que a Terra é plana, deram golpe no dia 8 de janeiro. Eu não disse que foi tentativa, não. Eu digo que foi golpe. Só que não tiveram respaldo suficiente para isso. Para segurar o rojão, mas foi golpe. Foi golpe. Eles tomaram os 3 palácios. E sorte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que não estava dentro do Palácio do Planalto, porque sabe-se lá o que poderiam fazer com ele. Quer dizer, houve um golpe. Só não conseguiram ter o respaldo das Forças Armadas, respaldo anunciado, de certa maneira, por Braga Neto, anunciado por General Augusto Heleno, que falou: ladrão não vai subir a rampa. Não, ladrão não vai subir a rampa. Quer dizer, é um bando de golpistas, traidores da pátria, porque traíram a Constituição, e o doutor Ulisses lembrava: traidor da Constituição é traidor da pátria. Tenho ódio e nojo à ditadura. Não é? Então, além disso,
Além disso, ele preparava, de certa maneira, a fraude, mandava um hacker ao Ministério da Defesa. Bom, algumas coisas vão aparecendo e essas ele confirma. Vamos ver mais. Dia 21 de junho, com teor claramente golpista, ele enviou a Maier Nigri um vídeo, no qual, inicialmente, vídeo dele, Bolsonaro. Esse é o hacker que ele mandou lá, junto com a dona Carla Zambelli. Aí. Mandou um vídeo, não é? No qual o ministro Alexandre de Moraes atestava confiabilidade na urna eletrônica. Em seguida, uma pessoa desconhecida relata que há um suposto esquema para fraudar as eleições. A Polícia Federal reproduziu uma imagem do vídeo que contém as seguintes frases com letras grandes: a estratégia, o poder, a qualquer custo. O povo está esperto, compartilhem. PF precisa ver isso, teremos sangue, guerra civil. Meu Deus do céu, isso é coisa que o presidente da República... Aliás, guerra civil sempre foi um sonho dele, né, Chico? É tudo a partir daquele vamos metralhar... A petralhada. Tinha que ter morrido 30 mil. Vamos eliminar, a ideia era essa. Gabi, você lembrou, a gente estava conversando aqui antes... Não, foi, uma falando entrevista... de guerra civil, como é que era a coisa lá antes? Exatamente, uma entrevista de Jair Bolsonaro lá no passado, em 1999, para a TV Cultura, que ele disse exatamente isso, né, Chico? Só vai melhorar, as coisas só vão melhorar quando a gente partir para uma guerra civil aqui dentro, né? Foi Muito nesse... bom recuperar essa passagem dele. Foi nesse momento. E deviam ter morrido 30 mil. Tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Foi. E tinha que metralhar a petralhada. E não podendo fazer nada disso, eu receito cloroquina. E se morrerem 400, 700 mil, fazer o quê? Eu não sou coveiro. Eu recuperei a frase aqui, Chico. Ele disse que o voto não vai mudar nada no Brasil. Aí depois ele falou, só vai mudar, infelizmente, quando partimos para uma guerra civil, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com o FHC, não vamos deixar ele fora, não. Citando Meses o FHC. depois, no dia 8 de agosto de 22, ele mandou uma mensagem para Maier Nigri com o seguinte título: o STF será responsável por uma guerra civil no Brasil, cheio de informações falsas sobre o STF e sobre as eleições. São algumas asneiras que esse cidadão fala. Só fazer uma correção que eu falei TV Cultura, né? Porque eu lembrei de cabeça, mas foi o programa Câmara Aberta, da Band, em 99 mesmo. Bom, é uma série de mentiras. Como eu disse ontem aqui, recomendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira mente porque é da natureza dele. E foi homicida desde o princípio. É um cavaleiro da morte, da mentira, e que o devido processo legal o coloque no lugar merecido. A Papuda, o Bangu, onde lhe aprouver, senhor Jair Messias Bolsonaro. Boa, Xará, é isso aí. Importante a gente começar relembrando, né, de onde vieram essas falas, todo o histórico, porque parece, né, que de repente descobriram que Bolsonaro estava querendo dar um golpe, não que ele tinha todo esse histórico já há tanto tempo, trazendo falas como essa que a gente não está aqui, a gente não gosta de falar do Bolsonaro. Não é um prazer que eu tenho, mas é uma obrigação com a memória. A gente tem que relembrar todo dia. E esse cara tem que ser punido por tudo isso. O dia que ele estiver preso, atrás das grades, cumprindo a pena que o devido processo legal lhe der, a gente para de falar dele e vamos esquecer dele. Exatamente. Como página infeliz da nossa história, como diz Chico Buarque de Holanda. Vamos trazer o Guga Noblar para a nossa conversa? Opa! O Guga já está aqui com a gente, está esperando. Brasil, Oi, Guga, boa gente. noite. Salve, Guga! Boa noite, meus queridos Chicos, boa noite aí para toda essa audiência maravilhosa. E já que vocês estavam falando aí, né, da guerra civil que o Bolsonaro prega desde 99, pelo menos, quem salvou, né, quem safou ele dessa punição, que ele deveria ter perdido, obviamente, o mandato depois de proferir isso, de proferir que deveria ter guerra, que deveria se acabar com a democracia, já que o voto não valia nada, de atacar o FHC.
Mas neste de 1999, ele foi... Quem salvou o pescoço dele foi o Michel Temer, que era o presidente da Câmara, e que por birra, já que o presidente do Senado, que era o ACM, tinha sugerido que o Bolsonaro deveria ser cassado, disse que não ia seguir o que o ACM quis e acabou dando um jeito de só passar um sermão no Bolsonaro, enfim, passar um pano, e Bolsonaro permaneceu até agora, pregando mais uma vez, como a gente viu, para grupos de empresários, a tal guerra civil. E ele conversava sobre dar golpe, sobre atacar a democracia, era um papo corriqueiro, isso eu sei porque eu conheço gente que frequentava a casa dele desde muitos anos, e esse sempre foi um assunto entre ele e os filhos dele, bem antes de ser eleito. Eles já brincavam com como se fosse uma brincadeira, né? Essa ideia de dar golpe, e agora, como presidente, está aí, escancarado. Quem que é o líder do golpe, quem é que planejou, quem é que deu a ordem, quem é que espalhou as fake news, quem é que colocou parte dos assessores dele para procurar uma manobra legal, para fazer minuta do golpe, quem colocou o ministro da Justiça dele para ir atrás de minuta de golpe, Jair Bolsonaro. Ô Guga, eu vou contextualizar essa história porque a gente começou falando dessas mensagens, talvez para quem não tenha acompanhado o noticiário hoje. Então, o que aconteceu? A Polícia Federal ela identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a origem, vamos dizer assim, dessa enxurrada de notícias falsas que foram espalhadas, compartilhadas no WhatsApp, num grupo de empresários em 2022. E aí a gente tem a reportagem do Aguirre Talento, do UOL, do portal UOL, com exclusividade, e nessa reportagem ele explica que Bolsonaro encaminhou ao empresário o Meyer Nigre, que é o fundador da Tecnis, a gente falou dele ontem também, que é um apoiador de Jair Bolsonaro, pelo menos 18 mensagens com esses ataques ao judiciário, mentiras sobre as urnas e também sobre as vacinas contra a Covid-19. E aí a gente tem diversas mensagens que a gente vai colocar aqui para ir discutindo aos poucos. Uma delas, como o Chico citou, eu citei, citava sangue, guerra civil, no caso de derrota das eleições. A Polícia Federal, Guga, já convocou Bolsonaro para um depoimento no próximo dia 31. Mas vamos dar uma olhadinha nessas mensagens. Essa que saiu do grupo de empresários e política que faziam parte o Meyer Nigre, Luciano Hang, sempre falamos dele aqui todos os dias também, né, da Havan, e outros 6 empresários. Essa primeira foi a repassada pelo Hang em junho de 2022 e tem a assinatura de Bolsonaro. Olha aí, Luciano Hang, você está pronto para a guerra? Em poucos minutos entendo o perigo em que se encontra o nosso Brasil. Peço assistir e repassar. Presidente Jair Bolsonaro. O perigo era o quê? Perder as eleições, Guga? Olha, essa mensagem em específico, ela também foi encaminhada pelo Nelson Piquet e pelo Nigre. Ela foi repetida com a mesma mensagem, né, com as mesmas palavras pelos 3. Daí você vê que são 3 pau-mandados que recebem provavelmente via direct message do Bolsonaro isso e repassaram ao mesmo tempo para o grupo. Enfim, essa daí era o Bolsonaro fazendo uma defesa do armamento e dizendo que queriam desarmar o povo, como se desarmar fosse uma maneira de dar um golpe no povo, já que o povo desarmado estaria indefeso de um governo tirano, aquela cascata toda dele que ele sempre usou. Era essa mensagem em específico neste caso aí. Agora, tá na cara que é um grupo que estava, de fato, confabulando para criar um ambiente favorável ao golpe, e são empresários que têm poder, que têm influência. Quem criou esse grupo aí foi o Nigre, mas a gente vê que o Hang também está no meio. O próprio Nelson Piquet espalhou esse tipo de mensagem. Então, parece que eles atuaram, de fato, de maneira coordenada, junto ao Bolsonaro, para atuar como uma espécie de disseminadores, né, das fake news, aqueles que de alguma maneira compartilham com mais gente aquela mentira para que aquilo infle e ganhe uma maior proporção, e esse era o papel, pelo jeito, desses empresários, né? Tá ficando cada vez mais claro, e quem dava a ordem e quem era o comandante dessa turma era o Bolsonaro. Oi? O cara ficava orgulhoso ali, recebi aqui uma mensagem do presidente, vamos espalhar. Tipo isso. E a farra dos empresários. Agora, eu estou sentindo falta de um personagem
nas investigações tanto da Polícia Federal, como da CPMI, como da investigação das joias. Você falou o nome dele aí, Nelson Piquet. Isso. Olha, é estranho. Foi dito várias vezes que Nelson Piquet, para usar a expressão, mocosava os presentes de Bolsonaro na fazenda dele. Ele escondia lá as joias. Olha aí, esse aí é o chofer do Bolsonaro, Nelson Piquet, não é? Sim. Esse cara esconde os presentes de Bolsonaro. Ninguém que eu saiba foi lá investigar o que está guardado lá. E tem um outro chamado Cristiano Piquet, que esses dias eu vi num debate na televisão. Não, esse cara não é parente. Não é parente. Não é parente, não. Ele se considera irmão, de tão próximo ele é de Piquet, que ele usa o nome sem ter este nome. Eu fui apurar isso ontem. Ele usa o nome de Piquet e a ex-mulher do Valdemar da Costa Neto disse que ele era um importante empresário na Flórida, um agente imobiliário, que ele tinha uma empresa de venda e aluguel de imóveis. Seria esse cara, ele estaria envolvido, e eu não estou ouvindo falar de investigação disso também, na compra de imóveis para eventual compra de Bolsonaros, da família de Mauro Cid, não sabemos, que ele estaria no meio dessa transação, é o que disse a ex-mulher do Valdemar. E esse cara, este Cristiano Piquet, que assina Piquet por ser tão amigo assim de Nelson Piquet, foi o cara que entrou com uma mala, segundo relatos que nós temos, uma mala cheia de joias no avião da fuga, quando o Bolsonaro largou a presidência e fugiu contrabandeando joias para Miami. Esse Cristiano Piquet que carregou a mala. Quer dizer, esse cara, tudo leva a crer que ele tem enrolado até o pescoço, o Cristiano Piquet. Mas está lindo, leve e solto, sem policial investigá-lo, lá na Flórida. E o outro, o Nelson, né, o corredor, esse outro escondia as joias, esse outro participou, disseminou mensagem falsa de golpe, ajudou a armar golpe. E eu quero saber por quê. Você tem ideia, Guga, por que a Polícia Federal não investiga? Por que não está no STF? Por que não está em lugar nenhum esse cara? Não, de certa maneira eles estão no radar. De fato tem essa história desse aí que era o corretor imobiliário na gringa dos Bolsonaros. Isso aí está no radar, sim. Mas neste caso, eu não sei em que fase está. Não tem informação recente sobre isso, mas eles estão sim no radar da Polícia Federal. Agora, neste caso das trocas de mensagens, poderia talvez colocar o Piquet de alguma maneira no meio, já o Cristiano não teria muito como entrar nisso. E aí, nesse caso em específico, o que eles viram é que o Luciano Hang, esse sim talvez tenha algo a temer, porque está negando dar as senhas do celular. Eles não conseguiram acessar as mensagens do Luciano Hang, como acessaram a de outros empresários. Ao todo foram 8 que acabaram sendo investigados, né? 6 acabaram liberados da investigação. Sobrou para o Nigri, que é o fundador desse grupo, e para o Luciano Hang. O Nigri porque confessa que ajuda o Bolsonaro a espalhar pelo menos uma mensagem. Agora se sabe que são mais. Até ontem era uma única mensagem até então golpista. Olha, que você poderia de fato associar ao Bolsonaro. Agora tem dezenas. Vamos colocar também a mensagem do Meyer Nigri para a gente ver? É só o seguinte, esse que apareceu ali, não é exatamente o Nigri, hein? Temos que conferir. Esse parece que é o filho dele. É ele? Porque ele é o fundador da Tecnisa? Da Tecnisa o fundador é o Nigri. É o Meyer Nigri. Mas é o pai desse aí. Esse aí é filho do fundador da Tecnisa, também é Meyer Nigri. Agora estão me dizendo aqui que ele é que é o amigo, ele é que é o cupincha de Bolsonaro. Exatamente. Agora, que é o herdeiro. É isso mesmo, o herdeiro que é o cupincha. É porque o filho é bem parecido com ele também, mas esse né? o fundador, exatamente, é o pai. O que eu não entendo, que você falou do Piquet, é por que eu não vi nenhuma batida policial para ver o que ele esconde de joias lá na fazenda. E a gente não pode esquecer, tem um dado importante desse personagem, Nelson Piquet. Ele é um dos principais doadores, pessoa física da campanha, com 500 mil, e ele recebe, no governo Bolsonaro, pelo menos 6 milhões
de um contrato sem licitação do Ministério da Agricultura. De aluguel de equipamentos, algumas coisas ao Ministério da Agricultura. Eu entrevistei o Piquet. O Piquet Ministério tem uma empresa Público de segurança, de blindagem de carros, de coisa, de armas com Israel. É esse serviço que ele prestou. De espionagem, entendeu? Quer dizer, não sei se prestou o serviço, mas porque foi sem licitação, foi uma bandalheira, não sei por qual serviço ele recebeu, mas ele recebe 6 milhões do governo federal, do governo Bolsonaro. Diga, Guga. E não, em novembro, o Ministério Público abriu um inquérito contra o Piquet, mas por participar de atos antidemocráticos. Foi antes de surgir a história de que ele seria o guardião das joias roubadas. E aí essa pergunta sua é muito importante mesmo, Chico. Por que não foram até a fazenda dele? Esse caso é um caso que não pega só o Piquet, que pega o Bolsonaro também. O que pega o Piquet, mais só o Piquet sozinho, que não implicaria o Bolsonaro, implicaria apenas o Piquet, é esse dele participar de atos antidemocráticos. Mas neste caso das joias, pega todo mundo. E nesse caso das joias, de fato, a Polícia Federal não foi até lá para conferir o que tem na Fazenda Piquet, o que é muito estranho. Vamos dar uma olhada em qual foi a mensagem do Meyer Nigre no grupo. A gente tem aqui. A gente vai colocar todo esse desserviço à democracia dos 3 ministros do TSE, STF, faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. Presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, então, mensagem assinada por Bolsonaro e encaminhada neste grupo. A gente tem mais mensagens também. Não, essas são as 2 mensagens, né? Que eles encaminharam nesse grupo. Sim. E a gente tem na verdade, a nossa equipe preparou uma arte, não é uma mensagem, né? A gente tem mais uma, só que é uma arte trazendo essa outra mensagem. Hackers impediram Bolsonaro de ganhar as eleições de 2018 no primeiro turno, mas não agiram da mesma forma no segundo turno, porque o PT não lhes pagou a metade do prometido logo após o primeiro turno. Quer dizer, fazendo aí mais uma acusação. O escreve isso sem prova, sem nada. Agora, e eu também pergunto, Chico e Gabi, como é que um empresário que se diz sério, né, de um grupo gigante, um grupo que é responsável, que é importante na economia do país, como é que se entra numa rede dessa e espalha com tamanha responsabilidade, né? É não ter responsabilidade com a sua própria empresa, sabe? Como é que o cara... É infantil, né, Chico? É infantil, cara. É infantil. Esse tipo de acusação é patética. O PT não pagou, só pagou metade. Que coisa idiota. Se fosse o contrário, falando que era o Bolsonaro não ganhou porque só pagou metade. Porra, quem daqui ia cair numa dessa? Isso é completamente idiota, infantil, e eu acredito que eles saibam disso, Chico. Eles não podem ser tão idiotas. Eu acho que é má fé mesmo. Eu julgo que sejam pessoas inteligentes, né, que ganharam dinheiro, fizeram negócios prósperos. Eu creio que esses empresários sejam pessoas inteligentes, sensatas. Então, era talvez uma crença... total de vamos espalhar essas mentiras que vai favorecer a candidatura do Bolsonaro e dane-se. Isso é crime. Isso é crime. Isso não tem nada de infantil. Criança não faz isso. Né? Isso é de gente criminosa. Isso é de agentes do mal. Né? De pessoas que não devem conviver em sociedade. Porque elas são danosas à sociedade. Elas são contra a democracia. Elas levam à morte em última instância. Como é que eu vou confiar no balanço de uma empresa dessa? Se aplicar ao mundo dos negócios, imagina eu confiar num balanço de uma empresa dessa, nas ações de uma empresa dessa, se o cara é capaz de espalhar uma mentira desse tamanho. E essa última mensagem encaminhada pelo PR, né, Jair Bolsonaro, vai ao encontro, inclusive, da decisão do TSE a respeito da inelegibilidade dele também, porque ele usou as estruturas da presidência da República justamente para trazer alegações infundadas sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral. Total. Então, também não é a primeira vez que a gente vê, inclusive... Foi grave, né, quando ele fez aquelas acusações com embaixadores, com autoridades internacionais. Então, Guga,
realmente não é a primeira vez. Agora, a gente tem uma arte trazendo o caminho que essas mensagens percorriam. Eu acho importante a gente trazer para a gente dar a dimensão de tudo isso, né? A gente tem essas figuras aí, Coronel Menezes, deputado Cabo Gilberto, capitão Ailton Barros. Guga, ajuda a gente a decifrar essa arte que a nossa equipe colocou aqui pra gente? Esses daí são alguns dos disseminadores de fake news do Jair Bolsonaro. As mensagens, elas foram espalhadas não só pelos empresários, como o Nigri diz ali, que estava ajudando a espalhar ao máximo aquela cascata, atacando as urnas e atacando o Barroso, o ministro Barroso. E aí depois, na sequência, foi feito um cruzamento por um jornalista, que é colunista do Globo, né? E ele viu que os primeiros disseminadores foram esses. O primeiro de todos foi o Ailton. O Ailton Barros, que é o que está aí a mais abaixo da imagem. Ô, Guga, ele foi... Oi, desculpa. Não, porque e estava aí, aqui, enfim... sai de Bolsonaro, vem para Meyer Nigri, aí, olha aqui o tridente do capeta, vai para o Coronel Menezes, que é militar, para o Cabo Gilberto, que é deputado, ex-militar, e para o capitão Ailton Barros, outro militar. E daí, isso vai parar na bolha bolsonarista, dos golpistas. É aqueles que batem continência para pneu, os patriotários. Exato. Quer dizer, agora depois fica essa crise que a gente está vendo aí para tirar os militares desse infame papel que ocuparam no Brasil. Mas tudo que você mexe nesse esquema de mentira, de fraude, tem um coronel, tem um cabo, tem um capitão, tem um sargento, tem um capitão, tem um general, tem um almirante, tem um brigadeiro. Quer dizer, é uma vergonha para as Forças Armadas. Nós vamos falar disso hoje. Siga, Guga, desculpa. Não, então, enfim, esses são os três que ajudaram a distribuir essa fake news para a bolha bolsonarista. Tem o Ailton Barros, que, para quem não lembra, é o mesmo que foi preso por conta da falsificação de vacinas. Ele também foi pego em telefonemas armando golpe militar. E esse foi, inclusive, depois atacado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tentou usar o Ailton como bucha de canhão, dizendo que era um falador, que falava demais e tentando se descolar dele. Ele que, inclusive, usava a alcunha de ser o irmão do Bolsonaro quando tentou se candidatar a deputado lá no Rio de Janeiro. Aí tem o Cabo Gilberto, que foi eleito um deputado federal, esse daí. Simplesmente foi eleito deputado federal, apesar de estar sendo investigado por incitação aos ataques aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Mas, enfim, é outro bolsonarista que ajudou a espalhar mentiras. E o Coronel Menezes, que disputou o Senado lá no Amazonas pelo PL, perdeu por pouco, perdeu de raspão para o Omar Aziz. E um dos momentos mais relembrados da disputa entre os dois foi quando o Omar disse que o Coronel Menezes era alguém que praticava surubas. E aí perguntou se ele tinha feito surubas com o Jair Bolsonaro. Foi esse o nível da eleição no Amazonas. E esse cidadão, o Coronel Menezes, que tinha essa fama de espalhar, que participava de surubas, foi esse que ajudou também a espalhar essas fake news para a bolha. Eles só pensam nisso, né? Só pensam nisso. Eles são absolutamente tarados. É caso para Divan, para Freud. E quando o senador Omar... São imbrochável. É um tema... Os militares distribuem Viagra, prótese peniana, porque só pensam nisso. Será que esse é o pensamento dominante entre as Forças Armadas desse país? Porque, pelo amor de Deus... É só isso. E quando o Omar Aziz, Guga, ele fala da suruba do capitão Menezes, não é assim, tirando do nada, é porque eles se gabavam das performances sexuais e etc. Exato. Deus, pátria e família, é assim. Vamos lá. Deus, pátria e família. É isso. Deus, pátria, família e suruba, no caso do capitão Menezes aí. E já que você falou em imbrochável, só um dado importante que a gente estava no início ali falando do Barroso, que o Barroso, enfim, ficou contra o voto impresso e por isso passou a ser atacado, né? Essa fake news é em cima disso. O Bolsonaro, ele é tão imbrochável que, na verdade, ele deveria mirar a artilharia dele contra o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara e que foi quem de fato articulou junto aos deputados a derrubada do voto impresso, combinando com o Bolsonaro que se votasse e caísse, o Bolsonaro ia ficar caladinho. O
Bolsonaro disse que sim, o voto impresso caiu, mas o Bolsonaro passou então a atacar quem? O Luiz Barroso, só porque participou de um evento público, que todo mundo podia acompanhar ali dentro do Congresso, dizendo que era contra o voto impresso. E aí se criou essa cascata de que ele é que estava fazendo uma campanha junto ao STF, junto com o STF, para fazer com que os deputados derrubassem o voto impresso. Essa é a mentira que esse grupo estava espalhando e que a gente está discutindo agora. Só para esclarecer a galera. E o Brochável tinha que atacar o Arthur Lira, não o Barroso. Boa. Pois é. Chico, adoramos, viu? Deus, pátria, família E suruba. e suruba. No caso do capitão, no caso do capitão, pelo menos, né? Qual deles? O capitão de Manaus que se gaba Menezes. de Eu participar falei das qual farras. deles, porque podia ser Coronel Bolsonaro. Menezes. Imbrochável. Sodoma e Gomorra bolsonarista. Só para contextualizar também essa referência aí que o Guga fez, a mensagem, né, a fala do Barroso naquela viagem que foi em junho de 2022, foi porque hoje o Bolsonaro admitiu, né, que ele enviou, isso é bastante importante, ele admitiu que enviou as mensagens ao Meir Nigre, que é o empresário. Ele respondeu para a Folha de São Paulo, quando estava pegando o voo, né, que ele fez aqui para São Paulo, e aí ele disse, eu mandei para o Meir, qual o problema? Okay. O Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota, né, da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. Eu sempre fui um defensor do voto impresso. E aí, essa referência que o Guga disse é curioso, realmente, ele citar essa mensagem do Barroso agora, né, Guga? Ele quis ir para cima do Barroso, ele quis criar também, claro, essa imagem de perseguido pelo sistema, então ele tem que atacar a justiça e continuar de alguma maneira enfraquecendo a justiça. Enfraquecer a justiça era uma maneira de se fortalecer, porque o poder executivo divide o poder exatamente com o judiciário e com o legislativo. Então se você acaba de alguma maneira diminuindo os outros poderes, você se fortalece como executivo. Foi isso que ele fez, como um executivo tirano, claro. Então ele atacava o legislativo dizendo que ele sim era quem tinha voto, porque ele é que tinha sido eleito presidente, atacava o judiciário com esse mesmo discurso, dizendo que ele que representava o povo, e depois se colocava como vítima daqueles que ele estava de alguma maneira desidratando e tentando linchar. E aí ele se colocava como vítima desses. Enfim, isso tudo foi uma manobra do Bolsonaro para tentar fazer o que ele sempre prometeu, como a gente mostrou ali, como a Gabi mostrou em 1999. Ele sempre foi a favor de se atacar o poder do voto. Ele nunca foi favorável à democracia, ele sempre foi a favor da guerra civil e voltou a pregar isso. E a gente ter esse fato dele realmente assumir que espalhou essas mensagens antidemocráticas, acaba com ele juridicamente, não tem para onde correr. Agora, enfim, é o grande batom na cueca que coloca o Bolsonaro como articulador do golpe. Esse é um grande tiro no pé dele, ter admitido isso. Ele, acho que ele não entende a bobagem que faz, quer continuar conversando com a claque dele e acaba entregando a cabeça de bandeja. O advogado dele deve ter colocado a mão na cabeça nessa hora. Ai, meu Deus do céu. Ele tá entregando, né? Tem o roteiro, o quebra-cabeça do Xandão, ele está entregando as peças para montar. A gente também estava falando que ele, quando ele deu essa entrevista, né, essa declaração para a Folha de São Paulo, ele estava embarcando. E aí, por que ele estava embarcando, né? Porque ele veio aqui para São Paulo porque foi internado para fazer exames. Ele fez exames preparatórios para 3 cirurgias que ele deve realizar agora em setembro. Isso, segundo informaram os assessores do ex-presidente Bolsonaro. E um dos advogados dele, o Fábio Weingarten, que deve ter colocado a mão na cabeça hoje com a declaração dele, escreveu o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, a gente vai colocar aqui a postagem dele na rede social. O presidente Jair Bolsonaro internou-se no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para exames de rotina. Referidos exames têm por objetivo avaliar a sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal, refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra a sua vida, de 6/9/2018, ainda sem resolução. Aí, interessante, né, Guga? Porque eles fazem, mais uma vez, essa referência à facada, lá em 2018. Coitadinho. Mas o Leandro Demore fez uma boa lembrança hoje. Sim. Dizendo que Bolsonaro nunca recorreu da ação que investigou a facada e concluiu que o Adélio Bispo, autor da facada,
agiu sozinho no atentado que aconteceu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o processo foi anulado. Quer dizer, se realmente eles acham que não teve uma conclusão, ou se eles queriam recorrer, por que isso não foi feito na justiça, hein, Guga? Porque ele quer deixar no ar só essa dúvida mesmo, e quanto mais for apurado, mais vai ser enterrada essa cascata dele. Enfim, se continuar se apurando, ele sabe que não vai se chegar a um PSOL ou ao PT como mandante, que é a mentira que ele costuma espalhar, então é melhor deixar como está mesmo. Quanto mais investigação, pior para ele, essa é a verdade, ele não quer que se investigue. E o Bolsonaro, ele fica nessa mentirinha, né, de querer associar o Adélio a um ataque programado pela esquerda, o que a investigação já provou que é mentira. Agora, ele continua espalhando esse tipo de fake news. Eu fico imaginando a situação dele, né? O Bolsonaro, sim, é ligado a uns milicianos, conhece os milicianos, é vizinho deles, daqueles que mataram a Marielle. O filho do Bolsonaro supostamente namorou uma filha desse miliciano. Dizem que é mentira, que é só uma desculpa para o Bolsonaro explicar várias ligações entre as duas casas, mas a versão do Bolsonaro é que o filho namorou a filha de um dos milicianos. Um dos milicianos, pelo que diz o porteiro do condomínio, passou na casa do Bolsonaro, pelo menos entrou no condomínio autorizado pela casa do Bolsonaro antes de matar a Marielle, e o Bolsonaro também estava à frente do governo quando foi travada toda a investigação, não andou, a gente sabe que não andou. Então seria muito fácil para a esquerda simplesmente ser irresponsável e leviana e querer espalhar que o Bolsonaro é o autor da morte da Marielle, e não é isso que a esquerda tem feito. Mas não, a esquerda tem debatido, quer mostrar que talvez o Bolsonaro tenha de alguma maneira atrasado a investigação, porque é ligado aos milicianos, os milicianos caírem é ruim para ele, já que ele está envolvido com esses milicianos em outras tramóias, mas não necessariamente na morte da Marielle. Essa já é uma visão que está sendo difundida, mas o que eu quero dizer é que imagina a direita, se fosse o contrário, né? Se fosse o Lula com uma ligação com o Adélio, como o Bolsonaro tem ligação com os milicianos, como é que eles não iam deitar e rolar? Essa turma é muito mau caráter. Agora, um dado curioso, né? Ele só tem esses pitis, esses problemas de saúde, quando a coisa vai pegando o pé dele. Exatamente. E aí lembra da facada, lembra que é vítima. Eu estou sentindo falta dos 3 meninos de recado, 01, 02, 03, o senador, o deputado e o vereador. Sumiram, né? Sumiram. Não estou vendo lugar nenhum, não estão se manifestando. Né? Mas essa outro dia, né, para falar que prisão, né, é uma coisa da vingança, teve essa história aí. Tomei uma facada. Cadê Carluxo, hein? Carluxo só fez essa. É facada. Só fez qual? Na hora do aperto quer pousar. O Carluxo falou, olha, para de insistir nessa história de prender meu pai. E o Flávio Bolsonaro, coitado, foi tentar normalizar o convite do pai para o hacker frequentar o Ministério da Defesa, acabou entregando mais ainda o papai dele. Então, um falou bobagem, comprometeu o pai juridicamente, que foi o Flávio Bolsonaro, já dentro da CPMI, e o outro foi no Twitter, tentando apelar para esse lado de sentimental, né, de olha, para de falar em prisão, enfim. Foram esses os únicos momentos. Pelo menos as 3 cirurgias, se acontecerem, se forem verdadeiras, eu não sei quando ele fala a verdade, não dá pode segurá-lo no hospital durante todo o mês de setembro. Sim. E aí ele foge da papuda, ele evita a papuda pelo menos em setembro. Mas tem sobre essa internação e sobre o depoimento, né? Ontem a gente teve a intimação pela PF de Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, Mauro Cid, para depor simultaneamente, inclusive nesse caso das joias. E o objetivo desses depoimentos simultaneamente, né, Guga, é evitar justamente uma combinação das versões. Então, vai todo mundo ser ouvido ao mesmo tempo no dia 31. Rapidinho, Guga, para a gente fechar, a gente tem outros convocados também pela PF, né? Fábio Weingarten, o Assef, o Marcelo Câmara, o pai Cid e o filho Cid e o Osmar Crivellati também, né? O assessor de Bolsonaro. Tudo milico. O Marcelo Câmara é coronel, o outro lá é general, o outro é coronel. É tudo milico. Olha, mas o time aí do Bolsonaro é perfeito, essa internação. Daqui a uma semana ele estará fazendo os exames para cirurgia. Que é na beira de setembro, e ele não vai depois, ele vai se livrar. Pelo menos vai ser adiado. É perfeito.
É tudo pensado em se livrar desse depoimento aí da Polícia Federal. Não tem outro sentido. Agora vamos ver, porque teoricamente simultâneo para não combinar voto, combinar a estratégia, porém o Bolsonaro, claro, pode adiar com a cascata dos exames, e também a gente sabe que o advogado é o mesmo, o advogado da Michelle e do Bolsonaro. No fim, vão combinar. Há tempo para se combinar, é só no dia 31, não é isso? É só semana que vem. Sim, falta só muito dia 31. tempo, falta muito tempo. Dá tranquilamente para combinar a versão, e a polícia sabe disso. Então eles vão ter que ser muito hábeis nas perguntas que farão. E é a turma do Bolsonaro. São os assessores, aqueles realmente que fizeram parte ali do lado, que ficaram do lado do Bolsonaro desde o início, desde 2019, e que depois que Bolsonaro saiu, eles viraram os assessores que o ex-presidente tem direito a ter. Então são aqueles muito próximos, que é o Marcelo Câmara, que é o Crivellati, que foi indicado até pelo Vilas Boas. Quem colocou o Crivellati ao lado do Bolsonaro foi o general Vilas Boas. E aí tem os advogados, o Acef e o Van Garden, que, enfim, também estão no meio da história, já que foram citados como aqueles que teriam articulado a recompra do relógio, aquele relógio que foi vendido e que eles tiveram que recomprar para fingir que o Bolsonaro nunca tinha metido a mão nele, mas a gente agora sabe que meteu. É isso Bom, aí. Guga, antes de você ir embora, a gente vai se despedindo de você, nós vamos deixar aqui um vídeo especial que chegou da nossa audiência muito especial. Boa noite, Guga. Olha aí. Olha quem Boa tá noite. aí. Olá, amigo do ICL Notícias, segunda edição. Olha aí, estou aqui em Fortaleza, mas embarcando para São Paulo, recebi aqui a notícia que o coisa ruim, o nojento foi hospitalizado. Aí um seguidor meu disse aqui, não, isso é o seguinte, é alergia a depoimento. Você não pode ouvir falar que vai fazer um depoimento na Polícia Federal que dá logo uma constipação fecal. Olha aí. Mas eu acho pessoalmente que é o seguinte, depois daquela harmonização dental, ele deve ter ido fazer uma harmonização intestinal. É mole. Tem quem aguenta uma fuleiragem dessa? Boa noite, meus amigos. Pois é. Perfeito, matou Que a aguenta história. fuleiragem dessa, né? Alergia a depoimento. Falcão tá mais do que certo. A harmonização intestinal é bom, para. E vai conseguir, olha, esse migué vai colar, hein? Olha, eu estou apostando que esse depoimento do dia 31 será adiado por algum motivo. Tem advogado metido nisso, tem muita gente metido para não deixar, porque... Esses exames aí já faz uma das cirurgias, sendo verdade ou não. Por que a gente diz sendo verdade ou não? Eu não sou médico, não estou lá no hospital. A gente diz porque é um comportamento de 20 anos de mentira. Padrão. Portanto, me leva a crer que não seja verdade. Vamos chamar a Heloísa Vilela para participar da nossa mesa redonda. Boa noite, Elo. Venha pro carteado aqui é o carteado, viu? Noite. Elo? Não, nessa mesa aí, ó, são 3 mais 1, agora 4. É Deus, pátria, família e suruba. Boa. Resta saber quem é quem agora, né, Elo? Pois é. Então, esse foi o melhor resumo da hipocrisia dessa gente. Melhor resumo. Brilhante, Chico. Não é? Os caras ficam metidos na maior farra do mundo e vêm com esse caô de que é Deus, pátria e família. Ah, vão enganar outro, não a gente aqui. Ô, Elo, vamos trazer uma notícia de agora a pouco. Polícia Federal negou o pedido do ministro da Defesa, José Múcio, para repassar as informações sobre o encontro de militares com o hacker, né, o Walter Delgatti, na sede lá da pasta em 2022. Essa negativa foi formalizada num ofício que foi encaminhado pela PF ao Ministério da Defesa e o Múcio agora vai pedir para o STF. Agora, Elô, o Delgatti falou desses encontros lá na CPMI também, né? Que história é essa entre a Polícia Federal, o Ministério da Defesa? Vamos contextualizar, trazer essa lembrança do depoimento do Delgatti? Vamos lá, ele contou na CPMI que depois do encontro com o Bolsonaro mandou então que se levasse o Delgatti para conversar com os técnicos do Ministério da Defesa que estavam no processo de avaliação das urnas.
tinham que fazer um relatório a respeito da segurança das urnas, etc. Então, ele foi ao Ministério da Defesa e diz ele que foi mais uma vez, talvez 5 vezes. Depois que ele fez esse depoimento, o ministro da Defesa, José Múcio, decidiu investigar, instaurar uma investigação dentro do Ministério da Defesa para saber quem foram os militares que se encontraram com Delgatti dentro do Ministério. E agora foi pedir à federal que libere não só os nomes, mas as conversas. Ele deixou muito claro, não quero só saber nome não, quero saber o que foi conversado entre Delgatti e esses militares. Aí a Polícia Federal disse, não dá, porque isso está sob investigação e está correndo em segredo lá no STF. Então, o senhor peça ao STF. E aí ele fez um pedido ao Alexandre de Moraes. E a gente ainda não sabe o que o STF vai dizer. Mas, de qualquer forma, o que o Múcio fez? Ele foi almoçar hoje com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E o Flávio Dino deixou muito claro para o José Múcio que a Polícia Federal está trabalhando com independência e que tem que trabalhar assim, com independência, que esse trabalho tem que seguir dentro da legalidade, dentro das normas, ou seja, que ele não pode ficar divulgando que o trabalho da Polícia Federal, o que eles estão fazendo, que as coisas têm que andar no seu ritmo. Então parece que o Múcio não gostou muito, né, e foi pedir ao STF que libere esses nomes. Vamos ver o que vai fazer agora o ministro Alexandre de Moraes diante desses pedidos. Mas se o inquérito está correndo sob sigilo, acho difícil que ele possa liberar. O Dino disse, olha, vamos com calma, isso vai ser levantado e depois cada um vai pagar pelos seus crimes, cada um vai arcar com as consequências das suas ações. Agora, o Múcio está fazendo um esforço muito grande para limpar a barra das Forças Armadas. Ele está vendo que todo esse imbróglio, né, a gente vem falando disso aqui há dias, que as Forças Armadas têm que arrumar uma maneira de limpar a área e se separar a instituição desses indivíduos, desses militares que se imiscuíram nessas ações ilegais, antiéticas, inconstitucionais do governo Bolsonaro. Então, isso é um trabalho que parece que o Múcio está empenhado em fazer agora, porque as Forças Armadas acordaram, me parece. Já não era a hora. Eles têm que se separar. Chico Pinheiro, você falou isso tantas vezes aqui no programa, né? Tá pegando muito mal para as Forças Armadas. Elô, é o seguinte, eles estão apavorados, porque eles não sabem quantos oficiais estão metidos na lambança, na falcatrua. Então, não sabe, porque a hora que pega um celular do general Cid, o pai do rapaz aí, do Mauro Cid? Do meu garoto, Mauro Cid, do meu pai, quando pega do meu pai, tem conversas dele com gente de alta patente, de generais. Meu pai também. Meu pai ofereceu a conta pro Trambique das Joias. Meu pai também não foi dos mais honestos, né? E meu pai, Cid, né, Loureiro Cid, né, ele conversa... Lorena Cid conversa com gente do alto comando, gente de alta patente, né? Então, você não sabe, a hora que a Polícia Federal abrir aquilo, o que está ali dentro. A hora que abrir do Vacef, dos 4 celulares, o que vai achar ali dentro? De milico metido em lambança. E é preciso que o Brasil não perca esta oportunidade que nós temos de colocar os militares no seu devido lugar, depois de 140 anos, 130 anos de república. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país, dando golpe, armando treta. Desde 1935, o capitão Mourão, não esse Mourão aqui, o outro, que deu golpe em 64, Olímpio Mourão Filho, falsificava documento para jogar uma ameaça comunista. Ele, que era integralista, falsificava. A história está recheada disso, né? E alguns nomes das Forças Armadas se destacam pelo compromisso com o Brasil. E eu volto a citar o Marechal Lott, homem da legalidade, o Marechal Rondon, amigo dos índios. Mas olha,
há uma grande maioria que acha que eles têm que meter o bedelho, hoje não é o lugar deles. Tem que colocar os militares no seu devido lugar, que é o lugar constitucional. Tem, a gente... Isso. Eu acho, gostaria Chico, muito, que a gente viu, tem... Elô? Eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica de fazer isso. Por quê? Esse governo Bolsonaro é um governo que lotou seus ministérios, todas as áreas de atuação do governo, de militares. E é um governo que a gente sabe que foi extremamente, no mínimo, antiético, para não dizer muito mais do que isso. Vamos lembrar a tentativa de superfaturar as vacinas da Covid. As pessoas morrendo, eles adiando a compra para poder superfaturar a vacina. Então, se você começar a abrir essa caixa preta, né, se você tinha tantos militares num governo marcado pela corrupção, pelos desvios, pela desonestidade, pode aparecer muito mais gente de farda, lambuzada nessa confusão. Então, as Forças Armadas, primeiro, precisam limpar a própria imagem, que está muito para lá de arranhada, e mais do que nunca, precisam voltar à normalidade, que é ficar no quartel, cuidar da segurança, cuidar das fronteiras e sair da nossa vida política. A gente precisa normalizar a nossa vida política. Mas a movimentação aqui em Brasília hoje mostrou que as coisas ainda não são bem assim, porque teve mais reunião e mais interferência militar na política. Eu vi a entrevista foi uma coletiva, não sei se você estava junto, num bolo de jornalista que cercou o ministro Flávio Dino, depois do encontro dele com o Zé Múcio, né? Como ele disse, a Polícia Federal, nem eu interfiro lá, ela tem que trabalhar de maneira republicana. Sim, sim. E quando surgir o nome de A ou B, se investiga, se for caso de punição, seja civil, seja milico, seja quem for, será punido. Mas eles estão em pânico, porque não sabe o tamanho da encrenca. Aí o Múcio saiu dessa reunião e antes de ir, falar com o Moraes, ele saiu correndo para falar com o Andrei Passos, com o diretor-geral da Polícia Federal. Não sei se conseguiu falar. Queria tentar arrancar dali os nomes de mais milicos do Ministério da Defesa emitidos lá com hacker e tal. Sim, mas creio acho que prevalece a palavra do Flávio Dino, né? Eu não creio que a PF vá passar alguma coisa para ele. Elô deu uma receita, é voltar para o quartel, cumprir a Constituição, deixar de fazer política com farda. Já tem muita mordomia, essa né? é a receita, mas eu duvido, viu, Elô? Pelas movimentações que a gente vê, e você vê mais do que qualquer um, porque você está aí de testemunha ocular da história, eu vejo muito... Tem uma operação passa-pano tremenda sendo armada para tirar... Você não tem general na CPMI, você tem o Zé Múcio todo dia nessa operação para pegar nome, para abafar. Você teve hoje o presidente da CPI almoçando lá com os militares. Eu acho que tem uma tremenda operação. Arthur Maia hoje esteve. Infelizmente, Chico, não vai ser dessa vez. Vamos perder mais uma chance. Vamos entrar nesse assunto. Eu não sei. Eu não determinaria, não colocaria um ponto final nisso ainda, não. Tomara que você esteja certa, Elô. Não, eu não sei. Talvez eu seja um pouquinho ingênua, talvez um pouquinho otimista. Não. Mas eu acho o seguinte, existe uma preocupação agora de individualizar as condutas para separar os militares que se envolveram com tudo isso da instituição. Acho que isso é fundamental. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o Congresso. Separar os indivíduos corruptos da instituição política. Isso é muito importante. Agora, é o que você disse. Por isso que eu falei, teve mais conversa aqui que mostra que a influência ainda é grande. Arthur Maia, presidente da CPMI, foi conversar com o Tomás Paiva, que é o comandante das Forças Armadas. Exatamente. O convite foi do Tomás Paiva, segundo saiu na imprensa. E a colunista do Globo, a Ana Flor, ainda deu mais um detalhe. Disse que o Tomás Paiva pediu para que a CPMI, em seu relatório, vejam só, deixe claro que as Forças Armadas impediram um golpe de Estado. É aquela narrativa que a gente viu aí, acho que no Estadão, um artigo, um editorial do Estadão, sim. Essa conversa de que as Forças Armadas impediram o golpe, né? Agora, vai ter militar na CPMI? Vai. Já tem requerimento aprovado para ouvir o Heleno,
para ouvir o Braga Neto. E vai ser votado ainda, serão votados outros requerimentos para trazer o ex-ministro da Defesa. Então ainda tem mais coisa para acontecer, viu, Chico? Elô? Tomara. Olha, Eu quero ver o Heleno lá, eu quero ver o Heleno Eu quero na só, CPI. só completar a O coisa. Heleno já foi na CPI do DF. Já foi? No Ele DF, fez sim, aquele papelão, tentou fazer um discurso em favor da ditadura, lembra? Sim, foi sim. vaiado Paspalhão. dentro da... Aí. Entendeu? Paspalhão, devolveu o relógio, né? Devolveu o Rolex. Agora vai ter que entregar o jogo. Agora, Bem lembrado, Elô. eu quero dar um crédito ao general Tomás Paiva, sem me esquecer da origem dele. Ele é afilhado militar de Vilas Boas, golpista, do general Vilas Boas. Ele era o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras e Bolsonaro frequentava lá e era recebido com toda a pompa por ele. Agora, ele fez um discurso muito sério aí, tem se comportado. Ele tem a chance de passar a história, né, como mais um legalista, como um cara que pôs as Forças Armadas na Constituição. É o papel histórico dele, porque Bolsonaro confundiu Forças Armadas com forças mamadas. E muita gente lá no Exército acreditou nisso. É no tal de comprar picanha, licitação para picanha, comprar champanhe, Viagra, prótese peniana, mordomias de todo Olha, tipo. Chico, vou te falar duas coisas. Primeiro que eu vou discordar de você, mas segundo vou te falar, no Haiti, onde o Heleno comandou aquelas tropas brasileiras para fazer aquele trabalho sujo para os Estados Unidos e reprimir a população haitiana, eu ouvi outro dia de pessoas que estiveram lá, militares da reserva, que era uma farra, exatamente do que você está falando, de churrasco, de bebida, era uma farra com dinheiro público. Agora, eu acho que hoje essa reunião, a convite do Tomás Paiva, foi um mau passo nesse sentido, de respeitar a democracia. Ele não tem nada que chamar presidente da CPMI para conversar e pedir isso ou aquilo no relatório final da CPMI. Elô. Ele tem que ficar quieto. Elô, Perfeito, peraí, isso é uma interferência, o Arthur Maia, eu ouvi a entrevista dele, ele fez questão de frisar que ele pediu para ir lá. Há uma coisa a ser combinada aí. Diz que o Tomás Paiva chamou, mas ele disse que ele foi por conta própria. Mas tem uma se o também. exército Mas essa chama, reunião não isso tinha que pega mal. acontecer. Não é, Gabi? Essa reunião não Mas- tinha que acontecer. Eu Mas- continuo dando um crédito para o Tomás Paiva, assim, ele pode conduzir as Forças Armadas, o Exército pelo menos, né, que é a praia dele, para o caminho da Constituição. Ou não. É uma Olha, escolha que ele vai a gente fazer. empatou, ficou um contra um a favor. Vamos ver o resto da mesa, o que acha? Ô, Chico, mas eu acho que você acha? eu acho que pega muito mal. A Elô tocou num ponto delicadíssimo. Pega mal o encontro. O encontro. Esse encontro, seja quem for, convidou, quem chamou... Pega mal, mas revela. Quem chamou não importa. Revela muito. Revela que os caras estão morrendo de medo. Quem chamou não importa. Eu acho que o Exército não pode se meter numa reunião dessa a essa altura. A ideia é despolitizar. Se eu marco uma reunião com um deputado, presidente de uma CPMI, eu estou politizando, eu estou repolitizando toda a parada. Eu estou fazendo pedido, eu estou querendo tirar os meus do foco da CPI. É muito ruim para a democracia. Chico, e tem uma declaração depois, o Arthur Maia encontrou lá o general Paiva e depois, logo depois de conversar com ele, aí eu não sei se é um resultado disso ou não, provavelmente sinalizando isso, ele disse que a comissão não deve investigar o caso dos presentes lá das joias, né, dos presentes oficiais que foram o Arthur Maia, aquelas joias que foram vendidas nos Estados Unidos e no centro de estudo estão justamente os militares. Quer dizer, logo depois desse encontro foi que o Arthur Maia deu essa declaração, né, depois de conversar com o general Paiva. Não pode ser assunto de um comandante do Exército, esse assunto, nem joia, nem nada mais. Tem que deixar a Polícia Federal, tem que deixar a Justiça... Não é isso. Eu estou falando que eu dou um crédito, que eu estou torcendo para que o general Tomás Paiva tenha dignidade, é isso. Eu estou torcendo. Eu torço também, mas ele Então, comete... a sua torcida é uma forma de pressão. É assim que eu entendo a sua declaração, Chico. Agora eu entendi a ironia do Chico. Ele está É uma forma de pressionando cobrança que esse ética, cara... moral. Mas Quem gente, sabe
Eu tenho que acreditar no ser humano. Quem sabe esse cara não Chico, mas surpreende não pode marcar a todos. reuniãozinha com o deputado. Não pode. Não pode, cara. A grande acusação contra eles é exatamente ter politizado as últimas consequências no governo Bolsonaro. Se seguem com isso, não pode. Se eu marco, sabe quem pode marcar também? O cabo, o soldado. Cadê? Qualquer um. Está quebrando um assunto, um tabu do exército. Não pode. Pois é, isso é Arthur Maia, né? Que é bolsonarista também. Não esqueça disso, é bolsonarista também. Bem lembrado. Ele é. Sim. Apoiava Bolsonaro, é ligado ao Antônio Carlos Magalhães na Bahia, o neto, né? Sim. Foi colocado nesse lugar da CPMI por quem? Arthur Lira. Arthur Lira. Foi escolhido por Arthur Lira. Então, eu acho que tem assim, eu conversei com alguns deputados que fazem parte da CPMI hoje, e eles primeiro disseram isso que a gente está dizendo aqui, que isso demonstra o medo que existe nas Forças Armadas do que essa lambança vai causar para o prestígio da instituição. E o outro é que alguns deputados disseram, a gente está focado, seria assim, o setor golpista das Forças Armadas, né, a banda podre. Não sabemos o tamanho. Para fazer já uma diferença também, sabe, Chico? Porque acho que aí fica uma vontade desses deputados de também preservar uma certa faixa, mostrar que existem grupos diferentes dentro das Forças Armadas para a gente não generalizar. Aliás, como disse uma piada que eu vi hoje, generalizar não pode, é só tenente-coronelizar. Vamos. Generalizar não, né? Não, só coronelizar, tenentizar. Olha, está na hora do Brasil fazer o seu filme em 2023, o 1985 da Argentina. Porque a Comissão da Verdade deixou essa turma furiosa e ajudou a derrubar a presidenta Dilma. Foi a Comissão da Verdade, que eles não querem que a verdade apareça. Porque fizeram lambanças, cometeram crimes, mataram e torturaram no golpe de 64, na ditadura. Não é? Agora, e não aconteceu nada com eles, nada. Arranjaram uma anistia que mais beneficiou a eles do que aqueles que eles diziam serem comunistas. E agora nós temos uma chance de novo, como a Argentina, de mostrar quão nefastos são esses militares golpistas e enquadrá-los na Constituição ou na cadeia. É isso. É isso. Gente, eu vou me despedir, que eu sei que vocês estão com a visita ilustre para chegar agora. Então, semana que vem a gente se vê. Um beijo grande para você. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã, Elô. Boa noite, boa noite, e vamos querida. pesquisar aí. E vamos pesquisar Nelson Piquet, que eu falei aqui hoje, eu tinha conversado com você. É muito estranho como esse cara passou correndo e tá fora. Não, você lembrou bem, não é para esquecer o Piquet nessa parada, não. Ele tá muito na moita, pô. Tá guardando coisa, hein? Tá mocosando informação. Vamos correr atrás dele. Vamos correr atrás dele, isso é difícil. Tá bom. Só o Tchau, Alan pessoal. Prost que Tchau, conseguia. Elô. Um beijo. Agora a gente vai chamar o deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, Carlos Mink, para dividir aqui essa mesa redonda com a gente. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Estava ouvindo aqui o debate de vocês aqui. Me deliciei com coronelizar no lugar de generalizar. Foi genial. Achei essa muito brilhante. Esse é o verbo, Mink. Boa tarde, boa noite. Boa noite, deputado. Vamos puxar a primeira pergunta já aqui para o Mink, para o deputado conversar com a gente. Saiu agora há pouco uma reportagem aqui na Folha de São Paulo. O ex faz tudo de Bolsonaro, a gente está falando dele todos os dias aqui, não por acaso, ele está tomando as notícias. O tenente-coronel Mauro Cid transferiu R$367 mil para uma conta bancária nos Estados Unidos no dia 12 de janeiro. 3 dias depois, então, né, dos atos golpistas, quer dizer. Muito relevante. O dinheiro foi depositado numa conta dele, do Banco do Brasil da América. Deputada, eu já quero trazer de cara essa reportagem da Mônica Bergamo aqui para o senhor comentar, porque é realmente mais um fio que a gente puxa e tem que ser investigado, né? Follow the money, deputado. Olha, eu vou dar meu palpite sobre isso, mas deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui. Eu estava vendo o debate de vocês. Olha, eu conheci bem o Exército em 2 situações diametralmente diferentes. Uma, pendurado no pau de arara da Vila Militar, quando eu tinha 18 anos de idade, né, e participava da resistência.
aí eu pude conhecer realmente o pensamento dos torturadores, dos coronéis e majores que comandavam a tortura. Muitos anos depois, eu fui ministro de Estado do presidente Lula, combatendo o desmatamento da Amazônia, tinha que conviver com coronéis e generais, porque eles participaram, né, a nosso pedido, sob nossa coordenação, do combate ao desmatamento da Amazônia. E foram muito efetivos. Então, eu conheci os dois lados, né? O coronel que mandava virar a maquininha do choque no pau de arara e do coronel e do general que ajudavam as operações de combate ao desmatamento. Então, eu acho que vocês estão numa linha muito boa, que é a linha de separar e assumir as responsabilidades de cada um. Eu acho que eles não vão conseguir encobrir isso por algumas razões. Primeiro, porque agora não sei se o general ou brigadeiro que está à frente do Superior Tribunal Militar já disse que esses casos são do STF. Isso eu achei muito interessante, porque ele rompeu um pouco aquele cobertor, né, de conciliação, corporativismo, para aliviar a barra. A outra questão é o nosso Xandão. Esse não vai dar mole, não vai tratar diferentemente, não vai almoçar com ninguém para aliviar a barra de ninguém. E um terceiro é esse delegado federal que está à frente da Polícia Federal e que me parece uma pessoa muito firme, investigativa e também não vai se dobrar. E o Flávio Dino, que tem uma posição bem diferente do Múcio. Enquanto o Múcio fica realmente botando algodão em tudo que é lado e acha que isso é que vai resgatar a imagem das Forças Armadas e não vai atrapalhar o Lula, o Flávio Dino tem uma posição bem diferente. Ele quer saber, por exemplo, quem é que acobertou os acampamentos na porta dos QGs do Exército. Então, eu tenho confiança no Xandão, no Dino, no Andrei da Polícia Federal. E, claro, eles vão mexer mundos e fundos, mas só que tem o telefone do general pai do Cidinho. E eu acho que muitos segredos vão vir daí. E já que eu falei do Cidinho, então, depois dessa longa introdução, voltando à questão que me foi posta, dessa transferência milionária, 3 dias depois da tentativa de golpe frustrada do 8 de janeiro, eu acho que isso só mostra o seguinte: esse ajudante de ordem, ele é o depositário de segredos conspiratórios, financeiros e joalheiros do até atestado de vacina. Então, a vida oculta do bolsovírus passava pelo Cidinho. Então, eu acho que esses fios, quando são puxados, arrastam atrás de si os esqueletos do entorno do Bolsonaro. Um entorno sórdido, golpista, larápio e que começa a vir à tona com tal intensidade que ele talvez tenha que se internar várias vezes para várias operações, quem sabe plásticas, quem sabe transplante de cérebro, porque a coisa está fervendo, a batata do Bolsonaro está assando. E o Cidinho e o general pai são algumas das linhas que vão trazer à luz o que eles tentaram manter em segredo por esses anos. E não, vai lá, Chico. Por favor. Não, baseado na nossa conversa anterior, Mink, eu queria pegar a tua opinião sobre, nessa nossa enquete aqui, se os militares vão ser punidos ou não. Você acredita que vai ser feito um grande acordão, todo mundo vai se livrar? Nesses casos agora, que envolve joias, que envolve golpe, que envolve vacina, você acha que há alguma chance de general ser punido? Eu acho que o general que está aí na bola da vez é o general
pai do Cidinho. Esse não tem escapatória. Eu acho, falando sinceramente, quer dizer, uma coisa é o que eu desejaria. Eu desejaria, como falou o Chico Pinheiro, que nesse momento houvesse condições da gente fazer o que a gente não conseguiu fazer na lei da anistia. O que o Chile e a Argentina fizeram, que foi punir os torturadores, e nós elegemos um presidente da República que defende a tortura e tem um coronel ustra-torturador, como ídolo. Então, nós poderíamos aproveitar este momento para fazer uma grande limpa. Isso eu acho que não vai acontecer. Mas eu também não acho que todos eles vão se livrar. Então, eu estou numa coluna do meio que acho que alguns coronéis e generais serão realmente punidos. Aqueles que tiverem batom na farda, batom na cueca. Esses vão ser punidos, até porque eles vão chegar a uma conclusão que, se não punirem alguns poucos, contra os quais as evidências são definitivas, eles vão ficar, todos eles, com a mancha. Então, eles vão pegar alguns coronéis de piranha, alguns bois de piranha, para sacrificar, para que a farda fique livre dessa poluição. Mas vão pegar poucos, apenas aqueles que haja fortes indícios. Esses vão ser punidos, sim. Vão pegar uns bois de piranha para a boiada passar. Coronéis Exatamente. de piranha, como disse A o... tropa passar. A tropa passar. Coronéis de piranha, como disse o Mink, né? Coronéis de piranha. Coronel de piranha. Agora, a gente E estava talvez dizendo um aqui... general de piranha. Mas talvez a gente estava dizendo aqui do encontro que pegou mal, né? Que a Elo levantou bem essa bola do Arthur Maia com o comandante do Exército. E aí o Arthur Maia foi encontrar com ele, depois saiu de lá dizendo que a CPMI não vai investigar o caso das joias. Aí até a Shirley Barrios, da nossa audiência, dizendo aqui: o Arthur Maia não pode garantir que o dinheiro das joias não foram para financiar o golpe. Isso é uma questão que tem sido levantada diversas vezes. A própria Elisiane Gama já falou sobre isso, sobre quebra de sigilo, sobre a importância disso. Mink, deputado, o que você acha em relação a isso? Não pega mal, justamente depois desse encontro, o Arthur Maia dar essa declaração? Não fica... Claro que pega mal, mas visivelmente a nossa senadora, que é a relatora, tem uma posição mais forte, não só em relação a isso, mas em relação a vários outros pontos que ela está pedindo, né? Até a quebra de sigilo da deputada pistoleira, né? E outros pontos que estão sendo levantados. Veja, eu já presidi várias CPIs, na Assembleia, claro. Presidi, por exemplo, a CPI das armas. Havia também, né, quando a gente começou a ver armas desviadas, né, fuzis desviados dos quartéis, das delegacias, claro que houve uma pressão, tipo, peraí, isso não é bem assim, não podemos pegar a instituição como um todo. E a gente foi pegando ponto por ponto, com a imprensa cobrindo, e nós conseguimos desvendar muita coisa, apesar das pressões. Nesse caso, a CPI está dividida como o Congresso está dividido. O Maia, nesse caso, ele está defendendo uma posição tipo assim, olha, não vamos permitir esse circo que eles tentaram montar no início para dizer que o governo que fez a conspiração contra ele próprio, mas essa daí nem a carochinha ia acreditar. Mas ele não está afim de pegar mais pesado nos bolsões bolsonaristas de dentro do parlamento e muito menos de dentro das Forças Armadas. Agora, em primeiro lugar, um presidente não manda absolutamente na CPI. Em último caso, isso vai a voto na CPI. Outra coisa, quem está muito mais avançado que a CPI é a Polícia Federal. Exato. É o Supremo. E eles não vão parar por causa de um presidente da CPI. Aliás, os grandes avanços dessa investigação, ao contrário da CPI da Covid, que essa sim foi precursora, ia produzindo provas, ia mostrando corrupções, escândalos, né? Essa CPI
vamos combinar, que está muito a reboque do que a Polícia Federal está apurando, né? Então, eu não vejo que o Maia, na CPI, amarelando ou tentando criar obstáculos para algumas convocações, né, sendo permeável à pressão do comandante do Exército, que isso vai parar a investigação, a mídia e as punições no STF. Não vejo. Que, no meu modo de ver, não serão muitas. Até porque, vamos combinar, o STF também é profundamente político. Então, eles também vão ver até onde é que eles vão avançar, não vão amarelar, né? Mas não vão envolver muitos e muitos comandantes das Forças Armadas. Mas aqueles que forem diretamente responsáveis e para os quais houver gravação, prova, ainda mais a desmoralização, um general virando muambeiro de joia. Vejam como é que o Bolsonaro conseguiu prostituir uma parte das Forças Armadas, né? Transformá-los até em muambeiro de joia, falsificador de vacina, as nossas gloriosas Forças Armadas reduzidas a esse esculacho que o Bolsonaro fez. Isso vai ter que ser revisto para o bem da própria instituição da República. Muito bem. Tem uma informação que saiu agora que acho que vale a pena muito boa. Também, né, Chico, trazer aqui para o deputado comentar com a gente. O cantor Chico Buarque ganhou hoje as causas cíveis que ele estava movendo contra o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, os filhos do ex-presidente, uma das ações por dano moral, tem indenização no valor de R$48 mil para o Chico Buarque. E no processo contra o Eduardo, o Chico Buarque questionava o uso da música dele, Roda Viva, num post que foi feito pelo deputado federal. Importante também, uma boa notícia, né? A gente ter Claro, muito boa, muito boa. Você falou Roda Viva, eu me lembrei o seguinte, eu tenho uma prima chamada Ida, que ela foi atriz, atualmente é médica, e ela trabalhou no enredo dessa peça do Chico Buarque, maravilhosa, Roda Viva. E essa peça foi invadida pelo CCC, né? Comando de caça aos comunistas. Comando de caça aos comunistas. Isso. E os atores e atrizes foram amarrados, desnudados, aquelas coisas que o CCC fazia. Então, eu acho muito bem que o Chico vá à justiça, que ele ganhe, porque esses, além de corruptos e golpistas, são os truculentos, são os caluniadores e acham que isso vai ficar impune. Mas a justiça começa a se movimentar, né? O Flávio Bolsonaro, esse eu conheço bem porque foi deputado comigo. Para ter uma ideia, eu falei da CPI das armas. Quando acabou a CPI, eu aprovei uma lei, eu e os membros da CPI, mas eu presidia, de controle de armas e munições, numerar, chipar, rastrear armas e munições. Qual foi o único deputado que votou contra essa lei? O então deputado Flávio Bolsonaro. Mas o mais incrível, Chico Sá, foi o argumento dele. Ele falou assim, esse Mink está sempre contra a polícia, ele devia de fazer uma lei para rastrear as armas dos bandidos. Aí eu fui para a tribuna e falei, tem razão, deputado, vamos imaginar como é que seria. Senhor bandido, o senhor me empresta o seu fuzil, vou colocar um chip nele e a gente devolve para o senhor continuar a fazer o seu trabalho. Aí todo mundo caiu na gargalhada e a lei foi aprovada por todos os votos, menos o dele, que por alguma razão não queria o controle de armas e munições da polícia, várias das quais iam parar nas mãos da milícia. Por que será que ele se opunha tanto a esse rastreamento? Fica aqui a dúvida para os nossos acompanhantes aqui decifrarem. Uma dúvida que casos como o assassinato da vereadora Marielle Franco, por exemplo,
Não é? Explicaria, porque aquelas armas todas usadas no crime eram armas clandestinas, armas que não se sabia de onde veio, de onde foi tirado. Aplicada a sua iniciativa, a sua lei, a gente não teria aquele tipo de arma em circulação na mão daquele sujeito que acaba assassinando a vereadora e o seu motorista, né, Mick? Ô Chico Sá, inclusive você falou uma coisa. Uma das submetralhadoras que é apontada como a que foi usada no assassinato, você acredita, ela foi desviada da Polícia Civil. Quando eu estava nessa CPI, presidindo, eu cobrei. Então, eles diziam que algumas, ao contrário da PM, que todo dia eles devolviam os fuzis e as armas e anotavam no papel escrito à mão e corrigido com liquid paper. Imagina, os fuzis que voltavam, parecia lista de feira, de compra de xepa de feira, o controle de armas da PM. Mas da Polícia Civil era diferente. Várias delas ficavam acauteladas com os policiais civis. O que significa isso? Eles não ficavam pegando e devolvendo todo dia, ficava com eles. Inclusive, esta submetralhadora, que passou, depois que o policial se aposentou, morreu, passou para a família, que vendeu para outro, que vendeu para esses cúmplices do assassinato da Marielle, que, além disso, eram traficantes de armas. E eu cobrei da Polícia Civil por que eles não iam atrás, numa busca ativa, das armas que ficavam acauteladas e que não eram devolvidas. E eles reconheciam que o controle era pífio. Pois é. As ações que Chico Buarque de Holanda ganhou estavam mais ou menos previstas, né? A vitória está mais ou menos prevista. Está lá. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros. Saiu barato. Vai sair mais caro, vão ter que pagar mais. Tem que ter os juros do Chico Buarque. É isso. Antes de me despedir do deputado, eu vou chamar aqui, né, o meme que a nossa equipe preparou aqui. Bolsonaros usaram a imagem da música. O antes e depois, Chico Buarque. Usaram minha imagem, minha música, eu ganhei o processo. E o que esses caras queriam fazer com Roda Viva, né, Mick? Aquela outra música dele, do Chame o Ladrão, que também Chama o ladrão. Essa é mais adequada. Essa é a nossa trilha sonora aqui no final. Eu, quando estava exilado, a gente ouvia muito Apesar de Você. O Apesar de Você. Cantávamos todos lá. Né? Estávamos querendo voltar para o Brasil, para a luta democrática. Estávamos exilados em vários países e todos cantávamos nas ruas Apesar de Você, amanhã há de ser novo dia. Então, a gente sempre tem que lembrar das músicas do Chico. E, falando nisso, lembro também uma do Aldir e aquela do Irmão do Enfio, a volta do Irmão do Enfio, que falta o Betinho nos faz essa hora. Tremenda falta. Aldir Blanc e João Bosco. É isso aí. Aldir Blanc e João Bosco, isso mesmo. Deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, Carlos Mink, muito obrigada pela sua presença aqui no ICL Notícias. Sempre um prazer. Biodiversas e ecolibertárias para vocês. Próxima vez eu venho de colete para ornar com você. Pode deixar. Ninguém ganha, ninguém mata o Mink nessa elegância de coletes. É marca registrada. Falando em colete, né, Valeu, gente? Pessoal. Falando em colete, quem que o Chico tá aparecendo hoje, hein, Chico Pinheiro? Quem? O Chico Pinheiro. Eu tava com medo de você me botar junto de um general, um negócio desse. Nossa equipe não perdoa. O Chico veio hoje. Se perder la ternura, jamás, comandante. O Chico veio hoje daquele personagem que os bolsonaristas adoram, que é o melancia, né? Que ela é verde por fora, vermelho por dentro. Eu cheguei que é uma acusação aos militares que os bolsonaristas fazem, porque eles queriam o 8 de janeiro. Não, mas nessa companhia tá muito bonito. Agora eu vim com esse verde oliva aqui, o Chico, e com a camisa vermelha por baixo, o Chico bateu o olho e falou: você é a verdadeira melancia, verde por fora e vermelho por dentro. É isso aí, gente. Vambora! Opa, vamos acabou chamar. O carteado. Cadê as cartas? Acabou o carteado. Agora a gente vai fazer a sinapse diária. Eu queria, só para terminar,
para esclarecer algumas pessoas que não entenderam quando no começo eu usei tanta palavra energúmeno. Agora vocês escolhem o significado que quiserem. Energúmeno é aquele que acreditava estar possuído pelo demônio. É um possesso. Boa. Pode ser. É um sujeito sem conhecimento, um boçal, um imbecil, um ignorante. Serve. Ou então é um indivíduo que possui comportamento descontrolado, que se descontrola por excesso de paixão. É um sujeito desatinado. Escolha Tá bom, o né? significado Tá bom, que você tá quiser. bom. Mas que energúmeno é. E com essa, vamos embora, porque agora tem Casa Grande, que Nossa vai dar entrevista Senhora, para que- Roberta Garcia e César Calejon. Aí, casal. Vamos embora assistir essa Oh, entrevista. pelo amor de Deus. Que é isso? Que Vai, maravilhoso. Corinthians. Bom demais. Vai, Corinthians. Um beijo para os três, um beijo para você que nos acompanhou até agora. Fica agora na companhia desses três. Vai ser maravilhosa essa entrevista, já vou correr para acompanhar. Até amanhã.